Diagrama de Wolff, sistema trigonal, classe escalenoédrica. Vamos ver os romboedros da classe escalenoédrica. Nós temos aqui na imagem uma peça onde a base é formada por uma zeolita, a estiobita, e em cima nós temos esses cristais que à primeira vista lembram cubos. Não são cubos porque os ângulos entre as arestas não são de 90 graus. Então o que nós temos aqui são romboedros. Romboedros de calcita, carbonato de cálcio, e a calcita forma romboedros com grande facilidade, uma forma muito comum. Então nós temos um mineral comum com uma forma que é muito frequente nela. Então a calcita forma romboedros, é um bom exemplo de um mineral comum formando romboedros. Num cristal, romboedros vão ter essa aparência aqui. Para fugir um pouco da calcita, vamos usar arsênio nativo. Um cristal de arsênio nativo, também trigonal, classe escalenoédrica. Arsênio é complicado porque é venenoso. A poeira do arsênio é venenosa. Aquecido ou batido ou serrado, o mineral tem um forte cheiro de alho, que não é alho, claro, são vapores tóxicos de arsênio, e foi usado durante muitos anos como veneno para ratos e também para matar pessoas. Napoleão, por exemplo, diz uma das teorias, foi morto por envenenamento com arsênio. Bom, então temos aqui um cristal de arsênio nativo que é formado basicamente por romboedros. Nós temos aqui um pinacoide basal, duas faces paralelas, uma em cima, uma embaixo. E depois nós temos um primeiro romboedro aqui. Nós temos um segundo romboedro aqui, vou deixar ele em amarelo. E nós temos um terceiro romboedro aqui. Então são 3 romboedros. Vamos fazer o seguinte, tiramos o pinacoide para visualizar melhor esse romboedro de cima. Então tiramos o pinacoide aqui. Então agora temos um romboedro. Nós podemos deixar ele maior, assim. Então temos aqui uma forma que pode ser bem achatada ou que pode ser muito esticada, até parecer uma agulha. Portanto, temos a possibilidade de criar 80 romboedros com inclinações diferentes. Então, aqui nós temos 3 deles, né? E aqui nós podemos ver a configuração do romboedro. São 3 faces para cima e são 3 faces para baixo. E essas faces não são simétricas, no sentido de que nós temos um plano de simetria aqui na horizontal. Vendo ele de lado, nós temos essa configuração aqui. Não há plano de simetria aqui. Nós temos uma face para o lado e a outra para o outro lado. Então, uma face para cima, uma face para cima, uma face para cima e uma face para baixo. Então, no diagrama de Wolff, que vamos fazer agora, isso vai se traduzir da seguinte maneira: uma cruzinha, uma bolinha, uma cruzinha, né? Uma face em cima, uma face embaixo, uma face em cima, uma face embaixo, assim vai indo. Então essa configuração do romboedro, 3 faces para cima, convergindo para cima, 3 faces convergindo para baixo, e não temos plano na horizontal, como aliás é a simetria da classe escalenoédrica. No diagrama nós vamos ver esse romboedro de cima. Então o eixo de ordem 3, que é esse eixo aqui, o eixo vertical, vai ficar no centro do diagrama. Bom, o diagrama então está aqui. Diagrama de Wolff, nós temos essa simetria na classe escalenoédrica. Um eixo de ordem 3, que é o eixo que está no centro do diagrama e que no cristal é o eixo vertical. Depois 3 eixos binários que coincidem com os eixos horizontais x, y e u. Nós podemos chamar esses eixos também de A, B, C, D, A1, A2, A3, C. Nós temos várias possibilidades. Então esse eixo binário no nosso cristal, ele ficará, podemos colocar ele aqui, e o outro vai ficar aqui, e assim vai indo. Então nós temos 3 eixos binários na horizontal, um pouco difíceis de ver. O que é interessante é que eles não combinam, aliás, não coincidem com os planos. Então se nós temos um plano de simetria aqui, nessa posição,
o eixo binário vai ficar aqui do lado. Depois temos outro plano aqui e um outro eixo binário aqui. Mais um plano aqui e um eixo binário aqui nesse tracejado aqui. Então, nesses dois tracejados, mais o tracejado que o software não mostra, são os eixos binários. Então, esses eixos binários no diagrama de Wolff vamos ver nessa posição. No cristal, orientado corretamente, nós temos eles na horizontal. Bem, então, 3 eixos binários, 1, 2, 3, e entre eles os planos de simetria, que na nossa convenção aqui são representados por linha dupla. Nós já vimos que, lançando uma face aqui na periferia do diagrama, nós vamos ter prismas hexagonais. Prisma hexagonal de primeira ordem, prisma hexagonal de segunda ordem e prisma dihexagonal, com 12 faces. Por isso mesmo, muitos livros trazem sistema hexagonal e trigonal juntos. Nós, com finalidades didáticas, separamos os dois sistemas, mas é possível trazê-los juntos. A classe escalenoédrica acaba ficando uma classe do sistema hexagonal. Bom, então na periferia nós temos os prismas. Lançando uma face aqui, nós vamos ter cruzinha e bolinha, e aí nós vamos ter uma bipirâmide hexagonal. Agora, lançando uma face aqui, nós vamos ter a seguinte sistemática. Nós temos aqui um eixo binário, um eixo de simetria binário, e nós vamos agora, para locar as outras faces corretamente, nós vamos usar a regra do eixo binário, que diz o quê? Se eu tenho uma face do lado do eixo binário, essa face repete do outro lado, mas embaixo. Então nós temos uma face voltada para cima e uma face voltada para baixo. Então essa face está voltada para cima. Agora vamos ter uma face voltada para baixo, que na nossa convenção aqui é uma bolinha vazia. Então assim, né? Então cruzinha de um lado, bolinha do outro. Agora nós temos um eixo binário de novo. Bom, aplicando a regra do eixo binário, cruzinha de um lado, bolinha do outro. Desculpe, bolinha de um lado, cruzinha do outro. Então vamos ter uma face voltada para cima aqui. Agora a situação se repete. Nós temos aqui um eixo binário e uma face voltada para cima de um lado. Então, cruzinha de um lado, bolinha do outro. Então vamos ter uma outra face voltada para baixo nessa posição aqui. Bom, a situação se repete. Mais uma vez um eixo binário, aplicando a regra do eixo binário, cruzinha, bolinha de um lado, cruzinha do outro. Então nós vamos ter a repetição de uma face voltada para cima aqui. E finalmente um último eixo binário aqui, cruzinha de um lado, bolinha do outro. Vamos ter uma face voltada para baixo aqui. Então isto aqui é a configuração de um romboedro. 3 faces voltadas para cima e 3 faces voltadas para baixo que não coincidem, né? Então cruzinha, bolinha, cruzinha, bolinha, cruzinha, bolinha. Esse é um romboedro. E o romboedro que nós vimos agora, vendo o cristal de cima, nós começamos com ele aqui. Então é o romboedro verde. Uma face, uma face, uma face, e depois alternadamente embaixo, né, nós temos então face voltada para cima, depois face voltada para baixo, face voltada para cima, face voltada para baixo, e assim vai indo. Então essa é a configuração geral do romboedro. E agora o que é possível fazer é criar outros romboedros usando a mesma sistemática. Por exemplo, trocar as cruzinhas por bolinhas e vice-versa. Então nós podemos fazer um romboedro com a seguinte configuração: bolinha, cruzinha, bolinha, cruzinha, bolinha. Simplesmente invertemos as faces voltadas para a posição das faces voltadas para cima e das faces voltadas para baixo. Ou então nós produzimos um romboedro extremamente pontudo e colocamos as faces quase na periferia. Na periferia nós temos as faces verticais. Então quanto mais a face vem para perto da periferia do diagrama, mais vertical ela é. Mas aqui ainda não é vertical. Então se eu produzo um romboedro aqui, cruzinha, bolinha, cruzinha, bolinha, e assim vai indo, eu produzo um romboedro que parece uma agulha de tão pontudo que ele é. Agora, se eu lanço uma outra face
bem próximo do eixo ternário, eu vou produzir um romboedro muito achatado, parece um disco. Então eu já achei cristais de calcita onde nós temos discos que na realidade são romboedros extremamente achatados. Então seria uma cruzinha aqui, uma bolinha aqui, uma cruzinha aqui, bolinha aqui, cruzinha. E assim, modificando a inclinação e a posição do romboedro, trocando cruzinha por bolinha, nós vamos ter 80 tipos de romboedros com inclinações diferentes. Então, para determinar a posição exata de cada um desses 80 romboedros, nós vamos ter que trabalhar, evidentemente, não com letras no índice, mas nós vamos ter que trabalhar com números. Então, essa face aqui, por exemplo, que é HH0M, vai ter seu índice substituído por números. Então, essa é uma necessidade quando nós queremos locar precisamente o romboedro exatamente na inclinação que desejamos. Então esses são os romboedros da classe trigonal, uma forma muito comum que encontra sua maior expressão na calcita, mas que no arsênio nativo também está presente.